Bom, já vou direto ao assunto, né? Antes de tudo, é preciso ter muito cuidado com o termo justnaturalismo ou direito natural. É, é uma palavra ambígua, é uma expressão ambígua que pode querer dizer várias coisas. Até o fim da cristandade, né? Até o fim da Idade Média, direito natural queria dizer é, é a aplicação, de certa maneira, da lei natural divina. Já vou explicar isto. A partir do fim da Idade Média, justnaturalismo vai significar outra coisa, a imanentização da lei natural. Ou seja, a lei natural já não proviria de Deus, senão que seria, mais ou menos ao modo kantiante, como um imperativo categórico, certo? Então, muito cuidado com a expressão justnaturalismo. É preferível não usá-la. Ao justnaturalismo imanentista, seguiu-se o direito positivista e depois o direito caótico que hoje vivemos. Bem, mas antes de falar de direito naturalista, natural, é preciso falar, então, de lei natural. O que é a lei natural? Deus, quando não, ao criar em sua mente o mundo, o universo, né, elaborou para este mesmo universo uma lei geral, que fosse aplicada por sua mesma providência, pela providência divina. Que lei é esta? É a chamada lei eterna. Lei eterna. Vale para tudo. Para cada átomo, para cada animal, para o homem, etc., para os anjos, para tudo. A lei eterna é a lei com que Deus, mediante sua providência, age sobre o mundo que ele mesmo criou. Bem, vejam que todas as expressões criou, quando, etc., são inadequadas. Por quê? Porque em Deus não há tempo. A medida de Deus é a eternidade, né? A nossa medida é o tempo, a nossa e das criaturas sensíveis, materiais. A medida dos anjos e das almas separadas do corpo é o evo e a medida de Deus é o tempo. Bem, então, quando dissermos quando criou, etc., deve atribuir-se isso não a algo concreto, já que não, em Deus não há antes, agora e depois. Só há uma espécie de eterno presente, né? É a nossa incapacidade linguística para expressar isto, que só se conhecerá perfeitamente a eternidade quando e se formos eleitos e, portanto, pudermos desfrutar da beatitude eterna, que não é senão o conhecimento de Deus mesmo, por essência, coisa que nos é impossível nesta vida. Talvez Deus tenha dado a alguns santos, né, um vislumbre disso, né? Talvez não deu. Por exemplo, muito provavelmente a Moisés no Sinai, razão porque ele voltou, desceu do monte, não só com 2 chifres de luz, mas com os olhos como que transtornados, né? Aliás, a estátua de Michelangelo, Moisés, retrata-o muito bem, aquele olhar como que... Bom, deu esse vislumbre a São Paulo, quando ele disse: fui elevado ao terceiro céu, não sei se corpo, se espírito, ele nem sabe traduzir. Parece também que foi dado a Santo Tomás, razão porque ele disse: perto do que me foi revelado, tudo quanto escrevi é pouca coisa, não é palha nem é errado. Atenção, detratores do Tomil. Mas
A lei eterna é a lei com que Deus rege sua mesma criação mediante sua providência. Mas o homem é uma parte da criação. E a esta parte, ao homem, corresponde uma parte da lei eterna. Que parte é esta? É a lei natural. Mas havemos de perguntar, já que a promulgação é da essência da lei, uma lei que não é promulgada não pode dizer-se lei, onde se promulgou a lei natural? Nos 10 mandamentos, dados nas tábuas a Moisés? Não, não é isto. Deus, ao criar nossa alma, já a cria com um hábito infuso, chamado sindérese. Sindérese. O nome é grego, claro, sindéresis, mas é esse que se usa. Sindérese. O que é a sindérese? É o hábito mediante o qual podemos captar a lei natural e seus artigos. É deste modo que a lei natural é promulgada. É promulgada para que nossa sindérese, hábito inato da alma humana, o capte. O capte. Naturalmente, devemos evitar a afirmação de que a lei natural está inscrita em nosso coração. É bem verdade que muitos grandes teólogos, doutores, às vezes usaram essa expressão, mas ela não está propriamente inscrita no coração humano. O que está inscrito em nossa alma é a sindérese, que é capaz de captar intelectualmente tal lei, de modo imediato, assim como, mutatis mutandis, a nosso intelecto especulativo capta os primeiros princípios teóricos, especulativos, o princípio de não contradição, o princípio de que o todo é maior que a parte, etc. Quando se fala em lei natural, está-se no âmbito não do intelecto especulativo, mas do intelecto prático. Por que se diz que se está no âmbito do intelecto prático? Porque a lei natural e sua captação pelo hábito inato da sindérese visam justamente a vida prática, a vida ética, econômica e política do homem, é a vida ética do homem. Mas por que não se deve dizer literalmente que está inscrito em nosso coração? Porque, se assim estivesse, nós não teríamos de exercer a sindérese e seria impossível enceguecer-se ante a lei natural, já que ela está inscrita em nosso coração, mas não. Só nos é possível captar a lei natural e seus artigos, digamos assim, a partir da idade da razão e quando se conhecem seus termos. Qual é o princípio básico da lei natural? Buscar o bem e evitar o mal. Mas só se capta isto depois que se sabe o que é buscar e o que é bem e o que é mal e o que é evitar. Os termos têm de ser conhecidos e eles só nos são conhecidos perfeitamente a partir da idade da razão. A partir da idade da razão, portanto, todo e qualquer homem tem a capacidade de aprender
automaticamente conhecidos seus termos, a lei natural e seus artigos. Assim como no âmbito do intelecto especulativo, só podemos saber que o todo é maior que a parte se soubermos o que é todo, o que é maior e o que é parte. É preciso que os termos se conheçam para que, então, o hábito dos primeiros princípios da razão especulativa, do intelecto especulativo, os apreenda esses princípios. Aqui estamos no âmbito da razão ou intelecto prático e, como disse, a sindérese aí capta a lei natural e seus artigos. Por isso é que uma criança, ao mentir pela primeira ou pelas primeiras vezes aos pais, sente vergonha. Sente vergonha porque ela já captou que mentir é um mal. Lembro-me que, quando criança, fui ver um filme com meu pai até, né? E já havia aquilo que tanto Pio XII condenava, o beijo no cinema, se ele visse os filmes de hoje. Né? E lembro-me que eu era criança, eu e minha irmã, e ambos tivemos uma reação instantânea e concomitante, né? Os dois, ao ver aquele beijo naquela tela imensa na sala escura. Né? Foi pôr a mão nos olhos. Por um pudor natural que decorre da captação da parte da lei natural referente à pudicícia, né? À modéstia. Isto toda criança já é capaz de captar. Claro que há artigos mais remotos de captação e outros mais próximos, mas o fato é que, de maneira geral, se pode dizer que, a partir da idade da razão, ou seja, a partir da idade em que se conheçam os termos da lei natural, em sua formulação geral, buscar o bem e evitar o mal, e em suas diversos artigos, por dizer assim, ou princípios, se preferir, desde que se conheçam seus termos. Bom, como é mais ou menos uma conclusão decorrente, clara, do estado de justiça original em que o homem foi criado, ou seja, Adão e Eva, que Adão e Eva captavam perfeitamente a lei natural. Né? Perfeitamente. Mas eles pecaram. E, ao pecar, assunto complexíssimo, que é o pecado original, mas que é de fé, ao pecar, eles perderam esse estado de justiça original. Então, seus descendentes herdaram o pecado original, né, que é uma desordem da alma. Nós herdamos um estado de, como que, injustiça, né, original a partir do pecado de nossos primeiros pais. E o fato é que, conquanto possamos captar a lei natural, desde que conhecidos seus termos, o fato é que o nosso fome de pecado, ou seja, a nossa tendência ao pecado, fome aí é masculino, a nossa tendência ao pecado nos leva ao enceguecimento da mente, ao chamada cegueira da mente. O que é a cegueira da mente? É justamente o obscurecimento da lei natural. Conquanto a possamos aprender e conquanto a aprendamos, o fato é que o pecado, a nossa tendência ao pecado, nos faz obscurecer nesse fenômeno que se chama a cegueira da mente. Por isso, uma criança de início tem vergonha ao mentir a seus pais, mas depois, com o tempo, já não sente vergonha.
as primeiras reações ante a impudicícia são de certo pudor, mas depois não. Cedemos à tendência à exacerbação do concupiscível, ao pecado da carne, e assim sucessivamente. E vejam que uma incursão teológica se alguém comete pela cegueira da mente algo contra a lei natural e seus artigos, né, ele peca, ainda que seja por ignorância culpável. Hoje é muito comum entre os católicos dizer algo assim: se você não sabe que é pecado, não peca. Pois então, para Lenin, que desconhecia, para Stalin, que desconhecia, não reconhecia a noção de pecado, então ele não pecou ao matar mais de 50 milhões de pessoas. Isto é um absurdo. Ele pecou porque ele pôde captou e obscureceu o artigo da lei natural que diz não matar. Não devemos matar. Claro que não devemos matar em termos de homicídio, de assassino, não em termos de defesa legítima, não em termos de guerra justa, etc, etc. Bem, então, pecamos sempre que formos contra a lei natural. Quais são os principais artigos da lei natural? São aqueles que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, nas tábuas da lei, por uma bondade de Deus, por uma misericórdia divina. Por quê? Sabendo ele que, conquanto possamos captar a lei natural, pelo fome de pecado, acabamos por enceguecer nossa mente, acabamos por incorrer em cegueira da mente, por obscurecer a própria lei natural, ele nos dá a lei natural em forma de artigos, de mandamentos, que constituem também o princípio do chamado direito natural, não do justnaturalismo a partir do Renascimento. O direito natural e a lei natural, tal como entendidos até sobretudo, Santo Tomás de Aquino. Depois, já com Duns Scott, essa noção começa a falhar pelo seu voluntarismo, já voltaria a falar disso, e depois decai grandemente com o nominalismo e acaba por incorrer na imanentização pós-Idade Média. Bem, pergunta primeira. Esta noção, a noção de lei natural, é de Santo Tomás? É da Igreja? Não é. É anterior. Primeiro, era dos judeus, ainda que não usando esse nome, tanto que eles eram os destinatários das tábuas da lei. Não falo da lei ritualística mosaica, falo da lei natural inscrita nos 10 mandamentos das tábuas dadas a Moisés. Bem, mas o fato é que Cícero, que muito apressadamente muitos desprezam como um filósofo eclético menor, foi ele quem formulou pela primeira vez e de maneira magnífica a lei natural. Disse ele: não há uma lei. Cícero morreu, lembre-se, 3 anos antes de Cristo, clamando segundo a tradição, bradando: causa causaram, miserere mei, causa das causas tem misericórdia de mim. Mas, diz Cícero, não há uma lei para os romanos e outra para os gregos. Não há uma lei para ontem, uma lei para hoje, uma lei para amanhã. Há uma só lei, e ela foi criada, instituída e promulgada por um
Deus. Claro, estamos no âmbito ainda de certo politeísmo. Mas a formulação já é perfeitíssima e já dá o caráter da lei natural. Ela não é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã. Ela é para sempre, desde sempre e para sempre. Disse Cristo, até o fim dos tempos não se alterará um iota da lei. Não é para os gregos, para os romanos, para os cristãos, para os muçulmanos, é para os ateus, é para todos os homens. Razão, porque todos os que a descumprem são culpados de algum modo por tal descumprimento, e isto é incorrer em pecado. Então, não se trata de uma invenção católica, não se trata de uma invenção cristã. Aliás, códigos como o Código de Hammurabi já refletiam naturalmente, não por revelação, parte da lei natural. Claro que não perfeitamente, havia lacunas. Mas a própria ética platônica ou aristotélica também já o fazia, já refletia grandemente a lei natural. Enfim, os povos, os principais povos pré-cristãos, de algum modo, cumpriram a lei natural, não perfeitamente nem completamente, mas ao menos em parte, assinalando-se, porém, sempre insistindo-se em que, pessoalmente, a tendência ao pecado, o fome de pecado, nos sempre levou os pagãos, muito mais que a nós, que já estávamos em âmbito cristão, agora voltamos a estar em âmbito pagão, e pior, o neopaganismo é pior que o paganismo, ou seja, todos os homens incorriam em pecado contra a lei natural e em pecados mortais. Bem, o que Santo Tomás vai fazer é arredondar, aperfeiçoar isto que, desde todos os tempos, já se conhecia, a lei natural. Vinda de Deus, hein? Vinda de Deus. Sempre se acreditou em alguma divindade, ainda que fosse uma noção falsa, politeísta, etc. Sempre se achou que, por exemplo, uma coisa que pouco se sabe é que a tragédia de Édipo, né, que era um mito grego, a tragédia de Édipo, né, que arrancará, se cegará, vejam bem, para não ver seu destino, era uma punição pelo cometimento de pecados contra a natureza em antecessores seus, em parentes anteriores dele. Isso já estava na própria mitologia grega. Bem, então, desta lei natural é que decorre um direito natural. O que seria um direito natural? Bom, antes de tudo, a lei natural, como eu disse, tem artigos principais e artigos mais remotos. Aliás, entre os artigos mais remotos estão as conclusões da ciência ética, da teologia, conclusões que decorrem, que lançam princípios novos que se acrescentam à lei natural, ou seja, são captadas pelos éticos e pelos teólogos como princípios da lei natural, que se acrescentam. Então, mas ali nas tábuas da lei estava o resumo da coisa. E ali se dizia não matar. Qual foi o problema iniciado por Duns Scott? Duns Scott era um voluntarista. E, como voluntarista, punha a vontade no trono que era da inteligência. Destrona a inteligência e põe a vontade. E, consequentemente, com isto, Duns Scott dizia que
artigos da lei natural, princípios da lei natural, como não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, etc., eram mero arbítrios, eram de mero arbítrio da vontade divina. A única coisa dos 10 mandamentos que não era mero arbítrio era amar a Deus sobre todas as coisas. Bem, estou simplificando muito em prol da brevidade da palestra. Ou seja, Deus não proíbe não matar porque é um mal não matar, mas porque quis. Isto abre caminho para o fim da lei natural, né? Para o fim da noção de lei natural e direito natural. Mas vejam, se a lei natural nos diz não matar, não devemos matar, o que dirá um direito natural? Dirá que devemos punir aquele que matar. Devemos punir o homicida. Mas vejam, entre a lei natural e a realidade está o direito natural de maneira como que efêmera. Por quê? Porque se há na lei natural não matar e o direito natural diz devemos punir a quem mate, no entanto, no direito positivo humano que se cumprirá este direito natural concretamente. Assim, devemos punir o homicida ou com a prisão perpétua ou com a morte. Isto é direito natural. Nenhum dos dois está errado. Estaria errado, no entanto, o que hoje se faz. Ou seja, toma-se um serial killer, né? No Brasil, por exemplo, e dá-se-lhe 6 anos como máximo de pena. Isto não é punir o homicida, né? A punição deve ser proporcional à gravidade do crime. E, como diz Santo Tomás, o homicídio é terrível. Tira-se com ele aquele bem que nos é mais valioso, que é a vida. Então, vejam, entre a lei, depois da lei natural e do direito natural, há o direito humano positivo, que não pode afastar-se do direito natural nem da lei natural. O direito humano positivo supõe o artigo ou princípio da lei natural não matar e supõe a parte da lei natural que que diz deve punir-se duramente aquele que mata. Como? Com pena perpétua, prisão perpétua, com trabalhos forçados, não sei onde, por quase toda a vida ao menos, com a pena de morte, não sei. Isto a lei humana positiva, ela se dá segundo os tempos e os lugares. E por isso mesmo se diferenciará. Exatamente por isso é que há diferenciação entre os povos segundo os tempos e os lugares. Mas aquele direito humano positivo que diga não se deve, por exemplo, não se deve punir o homicida, elaborou uma lei iníqua. E, como dizia Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, uma lei iníqua não é lei, ainda que tenha poder coativo de lei. O que quero dizer com poder coativo de lei? Dentro de não matar, está, obviamente, não cometer aborto. Ora, uma lei que permita o aborto não é lei, não tem a essência da lei, porque se afastou do direito natural e da lei natural. Mas tem poder coativo de lei. Por quê? Porque porque se pode, a partir dela, desta lei iníqua, a lei da aprovação do aborto, prender um médico que não queira praticar o aborto. Tem poder coativo de lei, mas não é lei.
Assim como o tirano tem poder de autoridade, coativo de autoridade, sem ser verdadeira autoridade, porque não está fundado na verdade. Algo análogo, então, se dá com a lei humana positiva. A lei humana positiva é a materialização, é a concretização, segundo os tempos e os lugares, da lei natural e do direito natural. Mas, se a lei humana positiva nega algo da lei natural e do direito natural, então ela deixa de ser lei por essência, ela não é lei, é uma lei iníqua, embora, conquanto tenha poder coativo de lei. Mas, antes de tudo, é preciso que nos aferremos grandemente, firmemente, inabalavelmente, a que a lei natural e, portanto, o direito natural que decorre daí tem origem divina. Tem origem divina. Com o voluntarismo iniciado por Duns Scott, prosseguido grandemente pelos nominalistas, né, criou-se um problema grande. Né? Criou-se um problema grande. Se é arbitrário, segundo a vontade de Deus, né? Então por que devemos cumpri-lo? Por isso é que Kant, tentando resolver este problema, fundou esta loucura que ele mesmo chamou imperativo categórico. Vejam que é uma imanentização da lei natural e do direito natural. Nós, por um imperativo categórico de nossa própria mente, e não por apreensão de uma lei promulgada por Deus, como dizia Cícero, devemos reger nossa vida moral, ética, por este imperativo categórico, não por uma apreensão de algo que foi criado, elaborado, promulgado por Deus mesmo, como diria Cícero. A loucura do mundo moderno reside aí, reside na negação da transcendência da origem da lei natural. Negar que nossa vida moral deva basear-se num direito que, por sua vez, se baseia numa lei cuja origem é divina, portanto, transcendente e não imanente, a abertura dos portões para o caos moral em que vivemos. É, em verdade, uma espécie de suicídio das nações e que está associado intrinsecamente à apostasia geral das nações. Por que está associado intrinsecamente à apostasia geral das nações? A apostasia geral das nações renegou a Cristo. Né? Começa por renegar a Cristo. Começa por renegar a Igreja como corpo místico de Cristo, depois a Cristo, com a reforma luterana, mal chamada reforma luterana, se nega a Igreja. Antes, no âmbito da própria cristandade, desde o início do século XIV, a burguesia aliada aos reis rebeldes, né, já haviam negado à Igreja o direito de dirigir as nações, como fizeram até o século XIII. Desde Teodósio, né, desde a cristianização de Roma, até o século XIII. Daí decorre, por exemplo, um Hus, né, aquele herético boêmio, né? E daí o protestantismo. O que faz o protestantismo e as coisas ou o Henrique VIII? Negada a direção espiritual da Igreja sobre as nações, o próximo passo é negar a própria Igreja.
É o que fez Lutero, é o que fez Henrique VIII. Mas vejam, negar é negar que, na própria lei natural, está inscrito, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro dos artigos. Ora, Deus se manifestou na história como Cristo, e Cristo fundou uma igreja. E a igreja funda o que se chama direito divino positivo. Ao direito humano positivo, que são as leis concretas, segundo os tempos e lugares, e há um direito divino positivo, que é a lei da igreja. É a lei do Espírito Santo, concretizada socialmente. Então, vejam, começa a coisa por negar à igreja o direito de dirigir as sociedades. Com isso, se nega um direito divino positivo. E isto é movido pela cegueira da mente, ou seja, porque se tratava, tanto na burguesia como nos reis rebeldes, da revolta da carne contra as exigências da santidade. Mescla-se, então, a negação do direito divino com a negação prática do direito natural. É assim que começa a apostasia das nações. E isso vai se combinar, a burguesia, porque não aguentava mais ver proibida a usura e ver-se obrigada a praticar o chamado preço justo ou mínimo, coisa que a igreja obrigava, aqui a igreja obrigava, né? E os reis, porque não toleravam a ingerência espiritual da igreja e, ademais, também ambiciosos, queriam apossar-se dos bens e das riquezas da igreja. Bem, isso vai progredindo, até que se tem, no mundo de hoje, a dupla negação, intrinsecamente combinados. A negação do direito divino, e a negação e do direito positivo divino, junto com a negação do direito natural e da lei natural. Essas duas coisas combinadas que estão na origem do mundo moderno, que são o próprio mundo moderno. Vejam-se as leis atuais. Todas elas, boa parte delas, fora aquelas mínimas, né, que todo Estado há de ter, sem o que não há nem sequer um cadáver de Estado, né, fora aquelas mínimas, né, o fato é que a maioria das leis hoje ela é contra o direito divino e o direito divino positivo e contra o direito natural e a lei natural. O direito ao aborto, as leis LGBTs, a parquíssima punição do homicídio, o direito de expressão, a liberdade de expressão e de imprensa, não só para o bem, mas também para o mal, indiferentemente para o bem ou para o mal. Ora, mas o princípio da lei natural é buscar o bem e evitar o mal. Se dá liberdade indiferentemente ao bem e ao mal, é porque se está descumprindo a lei natural. E o direito natural. Porque se a lei natural diz buscar o bem e evitar o mal, o direito natural diz deve-se coibir, impedir a livre expressão do mal. Isso é uma decorrência natural. O que também tem sua aplicação no direito divino, no direito divino positivo, com a proibição pela Igreja de liberdade para as heresias. Vejam que tudo, ao fim e ao cabo, decorre
da cegueira da mente. Ao fim e ao cabo, decorre da cegueira da mente, da revolta da carne contra as exigências da santidade. Uma última coisa que ainda é preciso esclarecer para que não se caia num justnaturalismo, ainda que cristão, mas imperfeito. O homem, dado o estado de pecado original em que vivemos, o estado de natureza caída em que vivemos, não é capaz de cumprir a própria lei natural em sua totalidade, em todo o tempo, sem o auxílio da graça. Perguntava-se Santo Tomás, alguém virtuoso, mas que não esteja em estado de graça, pode passar a vida inteira sem pecar? Não pode. Uma hora ou outra pecará e pecará mortalmente. Pecará mortalmente contra a própria lei natural. É impossível. Não existe a menor possibilidade de alguém, por suas próprias forças, digamos assim, ser perfeitamente virtuoso. Ah, mas parece que alguém, um pagão tal, viveu virtuosamente. Bom, primeiro, não sabemos quantos pecados ele cometeu. Segundo, que nada impede que, no âmbito do próprio paganismo, Deus desse algumas graças atuais para que alguém, um eleito seu, permanecesse na virtude. Mas é muito difícil supor que o homem pudesse, algum dia, sem a graça, sem o estado de graça, sem estar em estado de graça, deixar de cometer um pecado mortal contra a lei natural. Não adianta um retorno não só ao justnaturalismo imanentista, mas à falsa doutrina que separa radicalmente a ordem sobrenatural da ordem natural e faz com que nós, homens, sejamos capazes de viver virtuosamente sem a graça. Impossível. Impossível. Então, temos que, se há solução para este mundo, que, a olhos vistos, marcha para um abismo tenebroso, se é que já não é o próprio abismo, ele não terá regeneração por meias medidas, por meias tintas. Por um retorno de uma virtude natural, né? Nos homens de boa vontade. Né? Não. A única maneira de os homens retrocederem deste abismo em que nos encontramos e que tende a piorar é a volta da cristandade. É a volta da direção espiritual da Igreja sobre nações que sejam membros elas mesmas da Igreja a título de pessoa moral e em que as pessoas vivam, em grande parte, em estado de graça. Obviamente, nenhuma sociedade, nem o melhor momento da história, que foi a cristandade medieval, e, sobretudo, o século XIII, nem neste momento o demônio deixou de ser o príncipe deste mundo. Apenas ele fazia seus malefícios estando como que acorrentado por uma legislação humana positiva, intimamente ligada a uma legislação que obedecia à lei divina, positiva, à Igreja, né? E à lei natural. Ele estava como que amarrado, mas continuava a ser ouvido. Por isso é que mitificar a Idade Média, tornando-a como Eldorado, né, é um verdadeiro erro. Ainda ali, o demônio era o príncipe deste mundo. Claro, repita-se, estava acorrentado, por 1000 anos ficou acorrentado, desde o decreto, desde o Edito de Milão, de Constantino.
até a ofensa a Bonifácio VIII, em 1313, salvo engano. Ele esteve, como diz o Apocalipse, morto, mil anos, mortalmente ferido e acorrentado, mas não deixou de ser o príncipe deste mundo. Haverá algum reino nesta terra em que o demônio deixe de ser o príncipe deste mundo, ainda que acorrentado? Estes são os sonhos milenaristas, né? Que se devem rejeitar e rechaçar de tudo. O único reino em que se estará livre do demônio e do pecado é a Jerusalém Celeste, né? Tanto a atual, com as almas desencarnadas, separadas do corpo, como, sobretudo, a final, em que todos já serão homens, né? Alma e corpo reunidos, né? Com um corpo glorioso, né? E onde já não haverá a menor possibilidade de pecado, contra o que dizia Duns Scott. Não há sequer a menor possibilidade, não haverá sequer a menor possibilidade de pecado, porque os homens, conhecendo a essência de Deus, estão como que aderidos ao sumo bem, que é Deus mesmo, razão porque são incapazes de pecar. Então, fazendo uma recapitulação de tudo quanto eu disse aqui. Antes de tudo, a lei natural. A lei natural é parte da lei eterna que Deus elaborou para, com sua providência, reger sua própria criação, o universo como um todo, desde a mais ínfima partícula subatômica até os anjos. A parte desta lei divina, dirigida aos homens, é a lei natural. Esta lei natural é promulgada de uma maneira especial. Se não fosse promulgada, não seria lei, porque, como diz Santo Tomás, a promulgação é parte da essência da lei. É promulgada para o nosso hábito infuso, chamado sindérese, que é capaz de, a partir da idade da razão e conhecidos os termos da lei natural, apreendê-la automaticamente. Né? É pouco, mais ou menos, o que já estava implícito na formulação magnífica do grande Cícero, do grande Túlio, como chamava Santo Tomás, que é: não há uma lei para hoje, outra para amanhã, uma lei para os gregos, outras para os romanos, há uma só lei para sempre, para todos os lugares, e esta é uma lei que foi elaborada, instituída e promulgada por um Deus. Mas a lei natural, da lei natural, decorre um direito natural. Retomo o exemplo que dei. É pecado matar, não se deve matar, não se deve cometer homicídio. Logo, por direito natural, e como o homicídio é o pior dos pecados que o homem pode cometer, o diabo não pode cometer homicídio, só o homem pode. O pior dos pecados é o homicídio. Então, deve ser proporcional à pena que lhe é devida. Isto é direito natural. O direito humano positivo, então, vai estabelecer que essa pena dura devida ao homicídio será ou a pena capital, a pena de morte, ou trabalhos forçados, ou prisão perpétua, seja lá o que for, ou uma duríssima pena. Começa a deixar de ser válida a lei humana positiva, que dê a um serial killer 6 anos de prisão. Então, relembre-se que a lei humana positiva que seja uma infração do direito natural imposto da lei natural, por essência, não é lei. A lei iníqua não é lei, bradava Santo Tomás. Mas, ainda que
mantenha o poder coercitivo de lei, né? Ademais, como a lei natural não a conseguimos cumprir perfeitamente por causa do nosso fome de pecado, da nossa tendência ao pecado e pela consequente cegueira da mente, só podemos viver virtuosamente com a ajuda da graça, razão porque devemos estar em estado de graça. Ora, para que na sociedade se possa estar mais perfeitamente em estado de graça, ou seja, é preciso que haja leis que não só contemplem a lei natural, mas que também contemplem a lei divina, e a lei divina positiva, que é a lei da Igreja. Razão porque os Estados ou são cristãos e membros eles mesmos da Igreja, ou concorrem para a condenação de boa parte de seus súditos ou cidadãos. Num Estado cristão, boa parte dos cidadãos se salva. No Estado não cristão, a larga maioria dos cidadãos se condena eternamente. Não, repita-se, que o demônio não seja o príncipe deste mundo ainda na cristandade, ainda nos Estados cristãos. É o sempre. E não devemos mitificar a Idade Média, idealizá-la como se fosse um Eldorado. Mas, ali, mediante leis, tanto humano-positivas, respeitantes da lei natural, como respeitantes da lei divina, da lei divina e da lei divina positiva, que é a lei da Igreja, né? Aplicando-os, fazendo que tais leis estejam na alma mesma da nação, né? Então se cumpre devidamente com o devido e permite-se a salvação de boa parte dos cidadãos, né? Para isso existe o Estado. Como já disse em outras oportunidades, Adão foi não só o primeiro monarca, mas o primeiro pontífice. Nele estavam conjugados as duas sabedorias, a natural e a sobrenatural, e os dois poderes, o natural e o sobrenatural. Hoje, Cristo dividiu esses dois poderes em duas jurisdições, a jurisdição de César e a jurisdição de Deus, mas fazendo de modo tal que a jurisdição de César se ordene essencialmente à jurisdição de Deus, porque, como disse Cristo mesmo, todo o poder me foi dado não só no céu, mas na terra. É isto. A tragédia que vivemos hoje, o que vemos hoje, que é essa multidão incalculável de pessoas que se condenam ao inferno, né, é resultado desta triste história que começa com o pecado original, passa pelo fome de pecados, de pecado, né, passa pela apostasia geral das nações e culmina neste mundo de tintas de cores apocalípticas.